Hello everyone, está começando mais um. Porém, antes de começar, deixa o like, compartilha e comenta para ajudar no crescimento do canal. Obrigado quem tem acompanhado meu trabalho até aqui, valeu mesmo pelo apoio. Vou deixar de enrolação, valeu pessoal, bom vídeo. Dá like, dá like! É sério, dá like, por favor. Anteriormente, após Wang e Li da Ju decidirem lutar contra Jin Ye, já em outro local da Ju vai até alguns guardas para sair da base. Um dos guardas pergunta se ele vai procurar vegetais com a irmã, e da Ju confirma. O guarda permite sua saída. Enquanto observam da Ju e sua irmã saindo para buscar comida, os guardas comentam entre si, questionando se da Ju voltará. Um dos guardas afirma que acredita na honestidade dele, mas também comenta que, caso ele morra, o senhor da cidade Jin vai gostar de ficar com a irmã dele. Depois disso, Daju chega ao McDonald's e se pergunta se aquele é o local combinado. Nesse momento, Guan aparece, perguntando quem ele é e ameaçando matá-lo caso ele se mova. Guan pergunta por que a garota está usando a jaqueta de Wang. Daju pede que ela leia a mensagem no celular dele. Após ler, Guan percebe que a mensagem é para ajudar a irmã de Daju. Ela diz que irá ajudá-lo e pede que ele a siga. No acampamento, a irmã de Daju é colocada em uma barraca para descansar. Uma das companheiras de Wang diz para ele não se preocupar, pois cuidará dela. Ele, ao ouvir isso, confirma enquanto chora. O policial lhe pergunta a Guan se Daju é confiável, e ela confirma, explicando que Wang enviou uma mensagem atestando isso. Após ouvir isso, o policial lhe afirma que não há problema. De volta à base, Daju pede para entrar. Já dentro do local, Guan abraça Wang. A policial Miao comenta que, inesperadamente, a defesa do forte é inútil, o que facilita a entrada. Daju argumenta que pode ter sido fácil porque ele já havia saído antes para procurar vegetais. Após isso, Wang sugere que eles façam um plano para derrotar Jin Ye. Daju explica que, no topo da maior construção, está a residência de Jin Ye, junto com as armas. Ele informa que a entrada é restrita a forasteiros, havendo uma equipe de 20 pessoas patrulhando e todos os andares são monitorados. Dentro de um apartamento, Wang declara que também se juntará ao grupo de exploração e que, até lá, eles precisarão encontrar uma forma de invadir o prédio de Jin Ye. Daju ressalta que será difícil, pois os capangas de Jin Ye não permitem o uso de armas pelas pessoas para evitar fugas. Wang responde que basta dar um fim nesses capangas. Daju comenta que será complicado por causa do grande arsenal à disposição de Jin Ye. Wang, percebendo o medo de Daju, pergunta se os membros do grupo de exploração poderiam se rebelar. Daju diz que sim e explica que, se os exploradores forem alimentados, eles podem querer lutar pela causa. Nesse momento, Wang utiliza seu espaço dimensional para pegar algo e entrega a Daju. Surpreso, Daju fica incrédulo ao ver que Wang possui armas. Ele pergunta onde Wang conseguiu tantas armas, e este responde que as obteve em diferentes ocasiões. Wang acrescenta que, além dessas armas, possui muitas outras guardadas e planeja distribuí-las entre os membros dos grupos assim que possível. Daju comenta que, se todos tiverem armas, talvez consigam matar Jin Ye. Wang alerta que, mesmo com armas, ainda será necessário ter cuidado e se adaptar às mudanças do cenário. Mudando de assunto, ele admite estar preocupado com as policiais Miao e Guan, questionando se elas ficarão bem. Nesse exato momento, as duas entram no quarto, dizendo que trocaram de roupa, deixando tanto Wang quanto Daju surpresos. Guan pergunta a Wang se ficaram bonitas. Ah, ficaram. Wang é um homem de sorte. O protagonista então pergunta a Daju se isso não deveria ser apenas uma investigação. Daju responde insinuando que entendeu o plano do protagonista. Dizendo que ele pretende usar as duas para seduzir o chefe da cidade, o protagonista, incrédulo com a situação, comenta que essas roupas não são apropriadas, pois não são perigosas, mas sim inadequadas. Ele as manda trocar, deixando-as confusas. Ele menciona o zíper, explicando que este não fecha corretamente, e sugere roupas mais discretas. Também destaca que as calças são muito apertadas, o que dificultaria seus movimentos. Além disso, alerta que, caso os homens do Sr. Jin as vejam, não resistirão à tentação. Guan questiona se isso não seria vantajoso, pois facilitaria sua infiltração na base inimiga. Wang, irritado ao ouvir isso, afirma que essa não é uma boa ideia e insiste para que troquem de roupa. No dia seguinte, um dos soldados do senhor da cidade se apresenta, dizendo que seu nome é Li e que ele será o líder do grupo de exploração. Ele ordena que todos obedeçam às suas ordens a partir daquele momento. Um dos soldados, ao olhar a cena, observa incrédulo outro homem que está apenas de cueca.
Li avisa que, caso não cumpram suas ordens ou tentem fugir, serão mortos sem piedade. Enquanto o líder explicava, um dos sobreviventes quase adormece, o que chama sua atenção. Furioso, Li se aproxima e lhe dá um soco, repreendendo-o por dormir durante sua explicação. Os outros membros da equipe riem da situação. Daju, ao perceber a crueldade de Li, comenta que muitos no grupo de exploração não comeram. Li, percebendo o comentário de Daju, responde que respeita suas preocupações, mas não tolerará desafios à sua autoridade. Daju se desculpa, dizendo que não quis desafiá-lo, apenas achou necessário mencionar o fato. Irritado, Li encara Daju e exige que ele diga o que realmente quer. Nesse momento, o protagonista intervém, explicando que houve um mal-entendido e que Daju apenas está preocupado com sua irmã. Ele pede desculpas em nome de Daju. Li, desconfiado de Wang, pergunta de onde ele veio e por que um novato se ofereceria para o grupo de exploração. Notando a bolsa nas costas de Wang, Li pergunta o que ele está carregando e acusa-o de possivelmente tentar roubar algo durante a missão. Ele exige que Wang entregue a bolsa para inspecionar seu conteúdo. Daju, em um ato impulsivo, grita que há uma arma dentro da bolsa. Li, ao ouvir isso, se enfurece e dá um soco na cabeça de Wang, ameaçando matá-lo caso esteja escondendo algo. Em seguida, Li parte, dizendo que irá distribuir os equipamentos e chama todos para se prepararem para a missão. Daju, intrigado, pergunta ao protagonista o que está acontecendo, pois viu que mais cedo havia armas na mochila dele. Wang, sorrindo, pisca para Daju e diz que é um segredo. Enquanto isso, o senhor da cidade observa a movimentação dos homens se preparando para a exploração. Ele pergunta ao contador se acha que o plano do capitão Li dará certo. O contador responde que, na última vez, eles não sabiam que estavam entrando em território do rei zumbi. Porém, desta vez, o plano é diferente. Eles pretendem usar uma isca para atrair o rei zumbi, permitindo que o capitão Li traga o ouro em segurança. O senhor da cidade, animado ao ouvir isso, diz que, dessa forma, poderá realizar um desejo antigo. Ele aponta para um papel, explicando que pretende usar o ouro para criar uma estátua de si mesmo e colocá-la no centro da cidade. Ele conclui, afirmando que, após isso, ele e o capitão Li não precisarão mais se preocupar com nada. O contador, ao ouvir isso, agradece ao senhor da cidade. Jin Li, um pouco entediado, pergunta ao contador se apareceram garotas novas, pois está cansado de brincar com as mesmas. O contador responde que irá até Zanlu para verificar se há alguém novo. Nas ruas da base, pessoas andam normalmente, mas, de repente, param impressionadas pela beleza de duas mulheres que estão se aproximando. As duas vão até o sobrevivente responsável pela distribuição de trabalhos e perguntam se ele tem algo para elas. O homem, incrédulo com a beleza das duas, fica visivelmente impressionado. Em outro local, o grupo de exploração avança. Wang diz a Daju que, quanto mais eles adentram na cidade, mais perigoso o ambiente se torna. Daju concorda, explicando que isso é normal, pois Beijing era uma cidade muito próspera e populosa. Ele conta que, quando o apocalipse aconteceu, muitas pessoas não tiveram tempo de fugir e acabaram se tornando zumbis. Como ninguém teve coragem de eliminá-los, o local ficou ainda mais perigoso. Após essa explicação, mudando de assunto, Daju pergunta ao protagonista quando eles começarão o plano. Wang responde que ainda não é o momento certo, pois o líder Li está muito cauteloso. Ele alerta que, caso façam algo, serão mortos no mesmo instante. Nesse momento, um sobrevivente, que ouviu a conversa, intervém dizendo que eles não devem tentar nada, caso contrário, contará tudo ao capitão Li. Wang, percebendo que o sobrevivente escutou a conversa, fica nervoso e tenta disfarçar, dizendo que não estão tentando fugir. O sobrevivente, percebendo sua inquietação, tenta acalmá-lo, assegurando que não dirá nada. No entanto, ele alerta que, no passado, alguns tentaram fugir e tiveram finais trágicos. Ele sugere que seria melhor voltar para a base e receber uma boa recompensa do senhor da cidade. Daju, curioso, pergunta como seria essa recompensa. O sobrevivente explica que decidiu se juntar ao grupo de exploração ao saber que o senhor da cidade, Jinye, dará uma grande recompensa a quem conseguir voltar com ouro. Ele esclarece que Jinye deseja uma grande quantidade de ouro armazenada no Banco Central do Distrito Norte, acreditando que, no futuro, o ouro ainda será valioso. O protagonista, ao ouvir isso, fica entusiasmado, percebendo o valor da informação, pois isso poderá ajudá-lo a melhorar o sistema. Enquanto conversam, um dos guardas reclama sobre o ritmo lento da equipe. Wang se desculpa, prometendo acelerar o passo,
e abraça o sobrevivente para perguntar se a fonte da informação é confiável. Este confirma, dizendo que conseguiu a informação trocando meio pão. Wang então pergunta se o sobrevivente também deseja ouro. O homem responde que o ouro é inútil para ele e explica que, nesta exploração, receberão carne como recompensa por ajudar a transportar o ouro. O protagonista conclui que Jin Yi é muito esperto por manipular as pessoas dessa forma para alcançar seus objetivos. Wang ainda pensa que o sobrevivente nem imagina o quão limitado é o alcance de sua cidade. Wang, ao ouvir a informação, promete ao sobrevivente que, se ela for correta, dará a ele uma parte do que ganhar, deixando o sobrevivente feliz. É mentira! Daju, no entanto, expressa preocupação, mencionando que podem acabar encontrando o rei zumbi. O protagonista pede para ele não falar sobre isso e reforça que, a partir de agora, devem focar em procurar o ouro. Daju, ao ouvir, concorda em seguir as instruções. O grupo prossegue lidando com os zumbis pelo caminho até chegar perto do Banco Central do Distrito Norte. No entanto, eles percebem que há muitos zumbis nas proximidades, e ninguém ousa se aproximar do banco. O líder do grupo de exploração, ao ver a situação, ordena que Daju e Wang liderem os outros homens até o banco enquanto ele e seu grupo darão cobertura protegendo a retaguarda. Daju pergunta por que eles foram escolhidos. Putz, estou lascado. Estou lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. E o líder explica que os dois são os melhores lutadores, por isso devem entrar primeiro e verificar se é seguro. Ele promete recompensá-los quando voltarem. Daju, indignado, permanece em silêncio. Wang intervém, dizendo que cumprirá as ordens do Capitão Li. Ele então diz aos sobreviventes que ele e Daju abriram o caminho, e eles apenas devem segui-los. O Capitão Li informa que preparou algumas armaduras de aço para eles. Wang agradece, dizendo que ele não precisava ser tão generoso. Após todos vestirem os coletes, eles se preparam para a missão. O Capitão Li diz a Daju que ele deve ficar, pois tem algo para ele fazer. Wang percebe que há algo errado. Daju diz ao Capitão Li que, caso ele esteja com medo, pode lhe dar o colete, mas ele precisa seguir Wang até o banco. O Capitão Li, irritado, pergunta como ele ousa desobedecer a uma ordem direta e se ele tem certeza de que deseja continuar. Li ainda alerta para não se arrepender depois. Daju responde que nunca se arrependeria. O líder, visivelmente irritado, diz que pessoas como ele são as primeiras a morrer e vai embora. Wang, observando a situação, diz a Daju que ficaria desapontado se ele ouvisse o Capitão Li e ficasse para trás, prometendo que logo dariam um fim ao capitão. Na base de Jin Yi, a secretária leva diversas mulheres até onde ele está. Durante o trajeto, Guan sugere à policial Miao que procurem o arsenal quando estiverem no local. Porém, a policial responde que isso não é necessário, pois Wang apenas pediu para localizarem onde está o ouro. Ela reforça que não devem agir precipitadamente, deixando Guan desapontada. Enquanto conversam, as mulheres chegam ao quarto onde está o líder da cidade. As outras, ao verem os guardas, cumprimentam-nos de forma sedutora, o que lhes permite a entrada. E promessa de romance. Ao abrir a porta, a secretária dá de cara com o contador e, surpresa, pergunta o que ele está fazendo vestido daquela maneira. Ela também pergunta onde está Jin Yi. O contador explica que o líder da cidade permitiu que ele curtisse primeiro, deixando a secretária incrédula. Sem dar tempo para discussão, ele ordena aos guardas que a levem para fora do local. O contador, ao ver mulheres tão bonitas, fica feliz. No entanto, ao avistar Guan, se apaixona por ela e pede que ela fique, enquanto as outras podem ir ver o Sr. Jin Yi. A policial Miao, percebendo que, se Guan ficar com o contador, o plano será comprometido, tenta intervir. Ela questiona o contador, que responde que apenas Guan deve ficar. A policial insiste, argumentando que Guan é muito jovem e seria melhor que ela mesma o servisse. O contador, irritado, afirma que deseja apenas a primeira vez de uma jovem diferente das demais. Um guarda, sob as ordens do contador, remove Miao do local à força, deixando-a furiosa. Guan tenta tranquilizá-la, dizendo que tudo ficará bem e que ela não deve se preocupar. Mesmo assim, a policial adverte Guan para não baixar a guarda. Todas saem, deixando Guan a sós com o contador. Ele, animado, declara que agora podem começar. Guan o ignora e vai até uma mesa, deixando o contador confuso. Enquanto ele a observa, praticamente babando, pergunta se essa é realmente a primeira vez dela. Guan, segurando uma faca, responde que não é e afirma que agora podem começar a se divertir.
Do lado de Wang, ele conseguiu entrar no banco. Ele comenta com Daju que, quanto mais avançam, mais forte fica o cheiro. Daju concorda, dizendo que o cheiro de sangue realmente está mais intenso. Eles encontram diversas partes de corpos humanos espalhadas pelo caminho. Sobrevivente pergunta a Wang como o local pode estar infestado de zumbis, sendo que o Capitão Lee havia garantido que era seguro. Wang, irritado, o repreende, chamando-o de ingênuo e explicando que, se o capitão tivesse revelado a presença de zumbis, ninguém teria concordado em entrar. Nesse momento, Daju chama Wang para mostrar algo. Ele revela que chegaram à última porta. Wang decide entrar, mas os sobreviventes são contra, argumentando que deve informar o líder Lee primeiro. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! O protagonista, no entanto, contesta, sugerindo que é melhor entrarem agora e aproveitarem qualquer oportunidade, como uma possível refeição que poderia estar lá dentro. Eles começam a arrombar a porta e entram no local. Enquanto isso, algo dentro do ambiente abre seus olhos vermelhos, exibindo um semblante de raiva. Vixe, vai dar ruim. Já dentro da sala, Wang orienta os sobreviventes a não fazerem barulho, para evitar atrair zumbis. Daju o chama e aponta para mais uma porta. Ao analisar a fechadura, Wang se pergunta como irão abri-la. Um dos sobreviventes sugere que somente com uma bomba conseguirão. Wang afirma que tem uma solução e, em seguida, utiliza o espaço dimensional de sua bolsa, de onde tira uma bazuca, deixando todos extremamente surpresos. Agora, como explicar essa situação? O Wang tá mesmo dando pano pra manga, tirando uma bazuca de uma bolsa desse tamanho. Um dos sobreviventes questiona, incrédulo, de onde ele tirou uma arma assim. Wang, para aumentar ainda mais o choque, retira outras armas da bolsa, o que deixa todos boquiabertos. Percebendo o espanto geral, ele explica que é difícil de compreender, mas promete que, se trabalharem juntos contra o Sr. Jinye, todos terão um bom futuro. Ele afirma que é possível derrotar Jinye. Enquanto Wang tenta convencer o grupo, Daju aproveita para vasculhar a bolsa. Até eu ficaria curioso para saber como essa bolsa funciona. Os sobreviventes demonstram receio de se arriscar contra Jinye. Notando a insegurança deles, Wang diz que Daju pode esclarecer a situação. Então, Daju revela toda a verdade sobre a origem da comida que recebem na cidade, o que causa nojo e revolta nos sobreviventes, levando alguns a vomitar. Irritados com a descoberta, os sobreviventes pegam as armas, decididos a acabar com Jinye. Wang os tranquiliza, dizendo que é necessário encarar a verdade, mesmo que seja dura e difícil de aceitar. Ele promete que, se o ajudarem a pegar todo o ouro do prédio, providenciará comidas deliciosas para todos. Os sobreviventes, agora motivados, gritam que seguirão Wang até a morte, contanto que fiquem de barriga cheia. Animado com o entusiasmo do grupo, Wang se concentra em derrotar Jinye e conseguir mais ouro. Ele prepara o lança-mísseis e pede que todos se afastem. Em seguida, dispara contra a porta de segurança do cofre, gerando um grande impacto no barril, que alerta o Capitão Lee e seus homens. Após a explosão, Wang percebe, surpreso, que a porta permanece intacta. Tossindo por causa da poeira, Daju se aproxima e pergunta se a porta abriu. Wang relembra que todo o ouro da cidade foi transportado para aquele banco, concluindo que o cofre não seria fácil de destruir. Daju pergunta o que devem fazer. Wang sugere que se preparem para enfrentar o Capitão Lee e que voltem ao cofre mais tarde para tentar pegar o ouro. Nesse momento, Daju o interrompe, dizendo que a porta começou a se mover. Você vai morrer. Sai daí, porque vai dar ruim. O protagonista tá lascado. A porta se abre lentamente, e um zumbi escapa, correndo em direção ao grupo. Todos ficam apavorados. Wang, rapidamente, ativa a técnica Vajrapalm para se defender. Contudo, antes que ele possa reagir, uma mão gigantesca surge e puxa o zumbi de volta para dentro do cofre. Wang, ao ver o tamanho da mão, fica com medo, tremendo e perguntando se aquele é o rei zumbi. Daju confirma, deixando-o ainda mais apreensivo. Afinal, quem tem medo, não quer arriscar, e eu no lugar dele já teria saído correndo dali. Eles ouvem algo mastigando dentro do cofre. Dentro do cofre, o rei zumbi devora o zumbi que tentou fugir. Daju se anima e diz a Wang que aquele é o momento deles, pois finalmente encontrarão o rei zumbi. No entanto, ao olhar para o lado, ele percebe que não vê o protagonista e fica sem entender. Sumiu!
Enquanto isso, o protagonista, correndo para fora, grita para Dashu parar de sonhar e o manda correr. Ha ha ha, sabe a decisão? Dashu grita perguntando por que ele mudou de ideia. Após correrem, o rei zumbi sai do cofre. Do lado de fora, o Capitão Lee alerta seus homens para não deixarem ninguém sair do banco. Os homens, ao ouvir sua ordem, se posicionam. O grupo de Wang finalmente chega à porta de saída, mas ele percebe que logo atrás vem o rei zumbi. Preocupado com a força e rapidez do monstro, Wang decide lutar, pois sabe que o Capitão Lee não permitirá que eles cruzem a porta. Ele desfere um golpe com a Vajrapalm, mas o rei zumbi é mais rápido, golpeando-o e conseguindo feri-lo. Dashu tenta ajudar, mas também é atingido. Os sobreviventes, vendo Wang e Dashu lutando contra o rei zumbi, aproveitam a oportunidade e saem do prédio. Nesse momento, o Capitão Lee não permite que saiam. Os sobreviventes tentam explicar a situação, mas ele não se importa e pergunta o que estão segurando nas mãos. Ao olharem para suas mãos, eles lembram que têm armas e começam a atirar, conseguindo escapar do prédio e deixando o Capitão Lee e seus homens sem reação. Um dos sobreviventes comenta com Wang que a arma é incrível, mas logo percebe que Wang não está por perto. Outro avisa que Wang não saiu do prédio. Eles então começam a se afastar, mas percebem que o rei zumbi está vindo. Ele finalmente sai para fora. O líder Lee comemora ao ver que o rei zumbi saiu do prédio. Os sobreviventes começam a atirar no monstro, mas as balas não têm efeito. Assustado, eles se desesperam. Nesse exato momento, o rei zumbi avança, desferindo golpes brutais e eliminando muitos sobreviventes. No auge da brutalidade, o rei zumbi agarra um sobrevivente e o parte ao meio. Os outros, ao verem a cena, correm chorando, dizendo que não querem morrer. Um dos homens do Capitão Lee joga um coquetel molotov na direção do zumbi, mas acaba atingindo um sobrevivente, que pega fogo e explode. A mando de Lee, eles continuam lançando coquetéis molotov, atingindo tanto os sobreviventes quanto o rei zumbi. Dentro do banco, Wang está desacordado. O sistema tenta acordá-lo. Após alguma insistência, o protagonista abre os olhos, e o sistema comemora, dizendo que ele finalmente acordou. Este alerta que, caso Wang morra nos próximos dias, tudo estará perdido. Ao se levantar, Wang questiona o sistema, afirmando que ele é completamente seu. Em seguida, pergunta por que o sistema não o ajuda a abrir a porta. O sistema informa que essa função ainda não está habilitada. Indignado, o protagonista declara que o sistema é uma fraude. Ele também pergunta por que Dashu está desacordado, e o sistema informa que ele está apenas desmaiado, pois seus sinais vitais estão normais. O sistema alerta Wang que primeiro ele precisa se preocupar consigo mesmo, pois, se não tratar o ferimento, perderá muito sangue. O protagonista, ao checar o machucado, percebe que o sangue tem cheiro de pólvora e, assim, nota que o líder Lee não pretendia deixar ninguém vivo. Enquanto sofre com a dor do ferimento, o protagonista se lembra de algo no bolso e puxa o isqueiro que o policial Lee lhe deu. Após pensar um pouco, decide usar o isqueiro, pois percebe que há pólvora em suas feridas. Ele cauteriza o ferimento em si mesmo para estancar o sangramento, suportando toda a dor. O protagonista foi realmente corajoso nesse momento. Após tudo isso, ele caminha em direção ao cofre. Ao entrar, dá de cara com alguns zumbis que, apavorado, tem suas mãos decepadas. Ele os ignora, já que não pode ajudá-lo, e vai direto ao ouro. Ao se aproximar, ele pergunta ao sistema quantos quilos de ouro há no local. O sistema informa que há um total de 31.000 quilos de ouro. Ele explica que são necessários 25.000 quilos para subir o nível do sistema. Mesmo preocupado, o protagonista declara que quer melhorar o sistema. Assim, o nível do sistema é aumentado, e este informa que, após a atualização, o espaço foi ampliado para 150 metros quadrados, desbloqueando o armazenamento principal. Além disso, a loja é liberada para o protagonista. Ao abrir a loja, o protagonista vê apenas vários pontos de interrogação. Irritado, ele chama o sistema de ladrão, dizendo que gastou tanto ouro para nada. O sistema, percebendo a irritação do protagonista, explica que este é um novo modo de troca e não uma fraude. Ele esclarece que os jogadores podem desbloquear 4 itens da loja cada vez que subirem de nível. Quanto maior o nível, mais itens podem ser comprados. O protagonista, ainda mais irritado, reclama que, para desbloquear recompensa, precisa subir de nível novamente. Ele reafirma que o sistema não passa de um golpista. Nesse exato momento, por causa da raiva, sua ferida se reabre, e ele cai de joelhos no chão. Vendo o sofrimento do protagonista, o sistema se compadece e diz que ele não precisa ficar bravo, incentivando-o a explorar a loja, pois há uma surpresa para ele. É revelado que, por 50 quilos de ouro, ele pode comprar 1000 balas, 3 mísseis de RPG, 5 granadas, um feijão mágico que recupera força física e mental, um pacote de experiência supremo que concede 1000 de XP e um livro de atributos aleatórios que aumenta pontos do jogador de forma aleatória. O protagonista percebe que, se não gastar agora, acabará morrendo. Após refletir, ele conclui que,
Ao comprar o pacote de experiência, pode aumentar a força da Vajrapalm. Assim, ele compra todos os itens disponíveis na loja. Após a compra, ele consome o feijão mágico, recuperando sua força física e mental. Logo em seguida, utiliza 10 pacotes de experiência, fortalecendo ainda mais a Vajrapalm. Enquanto ele faz isso, os zumbis, que observavam de longe, começam a atacá-lo ao notarem a luz ao seu redor. Do lado de fora, a luta contra o rei zumbi continua sangrenta, pois os sobreviventes não são fortes o suficiente para enfrentá-lo. O líder Lee é o último a enfrentar o rei zumbi. Irritado, ele xinga o monstro, dizendo que ele não passa de uma lenda. Então, ele pega uma motosserra e parte para enfrentá-lo. O rei zumbi encara o líder Lee por um momento, então pega o corpo de um sobrevivente e o lança contra ele. Lee, porém, se protege facilmente com a motosserra. O rei zumbi tenta contra-atacar com um golpe, mas Lee utiliza a motosserra para se defender, conseguindo ferir a mão do monstro, deixando-o extremamente surpreso. O líder Lee desfere mais um golpe, mas o rei zumbi desvia e acerta um cruzado de direita em seu queixo, fazendo-o cair no chão. Um rei zumbi boxeador, que boss apelão. Sem dar tempo para o líder se recompor, o rei zumbi tenta desferir mais um golpe para finalizá-lo, porém Dashu segura os braços do monstro com uma corrente. O líder, debilitado no chão, pergunta a Dashu por que ele está tentando salvá-lo. Irritado, Dashu responde que ele está entendendo tudo errado, não quer salvá-lo, mas mantê-lo vivo para se vingar. Após matarem o rei zumbi, Dashu planeja lutar contra Lee até a morte. O líder, sorrindo, promete que, depois de vencerem o zumbi, ele aceitará o duelo. O rei zumbi, assistindo a cena, fica animado e empolgado com a luta. O líder Lee então avança enquanto Dashu mantém os braços do monstro presos com a corrente. Durante a batalha, um sobrevivente ainda vivo, arrastando-se, lamenta enquanto jura alcançar o ouro. Não importa o que aconteça. Ele lembra como, após o fim do mundo, as pessoas vivem como fantasmas. Ele quer viver de verdade, refletindo sobre sua vida. Recorda que, após se formar na faculdade, passou os anos em casa jogando videogames e desenhando quadrinhos, desperdiçando seu tempo e envelhecendo. Ele, aos 40 anos, lembra de sua solidão. E então, o apocalipse chegou. Ele revive o momento em que seu pai se tornou um zumbi e tentou matá-lo. Incapaz de reagir, viu sua mãe entrar na frente para protegê-lo, pedindo que fugisse. Enquanto segurava o zumbi, ela implorou que ele cuidasse de si mesmo. Mesmo enquanto o zumbi a devorava, ela lhe pedia para viver bem. Ele chorava, impotente, vendo sua mãe ser morta. De volta à realidade, ele, agora sangrando, promete que viverá bem. Nesse exato momento, Wang aparece para ajudá-lo. Ao ver Wang, ele se anima e segura sua mão, perguntando se realmente há ouro no cofre que o Sr. Jin deseja. Caso contrário, todo o sacrifício teria sido em vão. Wang, vendo sua aflição, confirma que há 32 mil quilos de ouro no cofre. Feliz com a notícia, o sobrevivente, nos seus últimos momentos, sente conforto acreditando que o senhor da cidade não o enganou. Em seguida, ele fala à sua mãe que finalmente conseguiu algo, e então solta a mão de Wang e morre. Hip, figurante que não sabemos o nome, descanse em paz. Vendo essa cena, E o meu beijo? Que maldade você fez comigo. Wang fica indignado ao saber que o Sr. Jin usou o sobrevivente dessa forma. Ele percebe que nem conhece o nome ou a história desse homem. Olhando ao seu redor e vendo todos os sobreviventes mortos, decide que dará um fim em Jin por todos que morreram. Enquanto isso, na luta contra o rei zumbi, Dashu é atingido e lançado longe. O líder Lee ataca o zumbi, ferindo seu braço com a motosserra. No entanto, o monstro rapidamente desfere um golpe em Lee, lançando-o longe e fazendo-o cuspir sangue. O rei zumbi se prepara para desferir outro golpe, mas Dashu, usando um pedaço de ferro de uma placa de pare, perfura o braço do monstro, fazendo-o gritar de dor. Mesmo assim, o rei zumbi usa seu outro braço para segurar Dashu, apertando-o com força, enfraquecendo. O rei zumbi, animado com a cena, se diverte. Nesse momento, Wang chega rapidamente e utiliza sua poderosa Vajrapalm, pressionando o rei zumbi contra o chão. Surpreso com o poder de um humano, o monstro hesita. Wang, segurando Dashu, salta para longe do zumbi e pede que ele se mantenha firme. Dashu, ainda abatido, pergunta se Wang está bem, enquanto instrui a fugir e cuidar de sua irmã, pois acredita que logo morrerá. O protagonista, achando aquilo uma estupidez, promete que não deixará ninguém para trás. Ele dá a Dashu uma pílula para consumir. Ao engoli-la, Dashu imediatamente recupera sua saúde e força. Perplexo, ele pergunta o que aconteceu, notando que suas feridas se curaram. Wang, animado, pergunta como ele está se sentindo e comemora sua recuperação. Wang diz a Dashu para não se preocupar e ordena que ele permaneça em segurança, pois enfrentará o rei zumbi
zumbi sozinho. Ao ouvir isso, Dashu pede que ele espere, argumentando que seria melhor lutar em equipe. O protagonista, no entanto, recusa, dizendo que não quer se preocupar com o homem ferido, pois ele só serviria de distração. Percebendo que não pode ajudar muito, Dashu decide ficar e pede que Wang tenha cuidado. Depois disso, o protagonista parte, saltando pelos prédios e escombros. Ao observar as habilidades de Wang, Dashu reflete e chega à conclusão de que ele deve ser um mago. Ao chegar onde está o rei zumbi, o monstro se livra do pedaço de ferro que Dashu havia atravessado em seu braço, enquanto o protagonista se aproxima. Antes da luta começar, Wang pergunta ao sistema se é possível obter informações sobre o rei zumbi. O sistema informa que, mesmo após a atualização, o nível ainda é insuficiente para acessar esses dados. Diante disso, Wang pede para ver seus próprios atributos. O sistema informa que a agilidade aumentou para 153, a força subiu 6 pontos e a habilidade Vajrapalm foi fortalecida. Também explica que o valor da habilidade Travessia através do Rio Florido foi aprimorado, reduzindo o custo de energia mental para apenas 15 pontos. Com todas as explicações dadas, a luta começa. O rei zumbi avança contra o protagonista, e Wang percebe que precisará derrotá-lo em apenas 30 segundos. Durante o confronto, ele pergunta ao sistema o que acontece se sua força interna acabar no meio da batalha. O sistema informa que, se isso ocorrer, ele não poderá usar nenhuma habilidade. Wang, ao notar que restam apenas 330 pontos de energia, entende que não pode prolongar a luta. O sistema, no entanto, afirma que ele não deve desanimar, garantindo que o ajudará. O rei zumbi fica frente a frente com Wang. Nesse momento, o protagonista pergunta como o sistema o ajudará. Quando um golpe quase o acerta, o sistema informa que o auxiliará contando os segundos restantes. Wang desvia do ataque e reclama da ajuda oferecida. Ainda assim, o sistema começa a contagem regressiva. O protagonista avança contra o zumbi novamente, usando sua habilidade Vajrapalm, acertando um golpe nas costas do monstro. No entanto, o ataque não causa muito efeito, e o rei zumbi contra-ataca, mas Wang consegue desviar e retaliar, acertando um golpe no rosto do rei zumbi. Feliz com o impacto de sua Vajrapalm, ele acredita que pode vencer, mas é atingido com força pelo monstro e arremessado contra um carro próximo. Tossindo sangue, Wang percebe que o rei zumbi é extremamente poderoso. O sistema sugere que ele consuma rapidamente os feijões mágicos. Wang segue a recomendação e se recupera. Ele pergunta ao sistema quantos pontos de força ainda restam, e o sistema informa que há apenas 150 pontos de energia espiritual. Com isso, Wang percebe que só tem 10 segundos para usar seus poderes. Ao analisar a situação, ele conclui que, embora a pele do rei zumbi seja muito resistente, sua cabeça parece ser um ponto fraco. Wang decide usar uma estratégia envolvendo a corrente próxima a ele. Quando o rei zumbi avança novamente, Wang se esquiva, arremessa carros contra o monstro e enrola a corrente em seu braço. Ativando sua habilidade Travessia através do Rio Florido, ele corre em volta do rei zumbi, prendendo-o com a corrente. Em seguida, salta e posiciona-se sobre os ombros do monstro. O rei zumbi, tentando se soltar, se debate freneticamente para impedir o ataque de Wang. Com grande dificuldade, o protagonista utiliza sua Vajrapalm nos momentos finais antes de sua energia se esgotar, acertando um golpe decisivo na cabeça do rei zumbi, matando. Contudo, o sangue que escorre da cabeça do rei zumbi atinge o rosto de Wang, infectando-o com o vírus zumbi. Enquanto o protagonista grita de dor, lutando contra o vírus que tenta controlar seu corpo, Você vai morrer. Dashu corre até ele. Ao chegar perto, percebe que Wang conseguiu derrotar o monstro. O líder lhe comenta que Wang conseguiu matar o rei zumbi e pergunta a Dashu quem é aquele garoto, destacando como ele consegue levantar um carro com uma só mão e é mais rápido que o olho humano. No entanto, afirma que esse é o fim de Wang, pois o sangue do rei zumbi respingou em seu olho. Dashu fica incrédulo, incapaz de acreditar que o protagonista foi infectado. Enquanto conversa, Wang grita de dor, lutando contra o vírus zumbi. O sistema informa que o vírus já entrou na corrente sanguínea do protagonista. Nesse momento, Wang recebe uma notificação do sistema, parabenizando-o por ativar a missão Bem Soberano. Ele é questionado se deseja aceitar ou rejeitar a missão. Lutando contra o vírus, Wang se pergunta que missão é essa, já que nunca encontrou algo semelhante enquanto jogava. O sistema explica que, ao rejeitar a missão, ele receberá um soro tipo A, que o tornará completamente imune ao vírus zumbi, mas que só poderá ser usado uma vez. Já ao aceitar a missão, ele ganhará um soro tipo B, que o permitirá manter sua consciência, mas o transformará em um meio humano e meio zumbi. Para esclarecer, o sistema informa que, caso aceite a missão, o vírus ficará inativo e fortalecerá a condição física de Wang, mas haverá alguns efeitos colaterais. Ah, sempre as letras miúdas, né? Esses efeitos secundários complicam tudo. O protagonista, ao ouvir isso, pergunta: como assim eu ficarei metade humano, metade zumbi? Ficarei feio e deformado? Que tipo de missão é essa? E o que são esses efeitos colaterais? Já avisei que vai dar merda isso. Ou será que não?
O sistema explica que sua missão será caçar zumbis todos os dias nesse mundo, recebendo mais pontos de experiência e recompensas ao eliminar zumbis mais fortes. Wang pergunta quando tudo isso terminará, e o sistema informa que a missão só será completada após a morte de todos os reis zumbis. Além disso, ao aceitar a missão, ele terá habilidades de zumbi, mas o efeito colateral é que, à medida que sobe de nível, seu desejo ou instinto também aumentará. O sistema acrescenta que Wang terá um valor adicional de fúria nos atributos, permitindo que ele utilize habilidades específicas de zumbis. Depois de explicar tudo, o sistema pergunta novamente se Wang deseja aceitar ou rejeitar a missão. Ele fica dividido, sem saber se deve aceitar esse trabalho, já que não quer se tornar um monstro. Contudo, percebe que ficará muito mais forte se aceitar. Ele pondera sobre suas habilidades atuais e se questiona se realmente terá capacidade para lutar neste mundo apocalíptico, que fica cada vez mais aterrorizante. Pensando na Guan, na policial Miao e em todos os companheiros que protegeu até agora, Wang conclui que, caso não aceite, não será capaz de protegê-los ou de obter mais ouro. Vendo a indecisão de Wang, o sistema explica que ele não precisa se preocupar, pois, toda vez que derrotar um rei zumbi, receberá um soro tipo A. No momento certo, ele poderá decidir se quer ser completamente humano ou meio zumbi. Quando Wang ouve isso, pergunta ao sistema por que ele não havia mencionado antes. O sistema responde que Wang não havia perguntado, mas sugere que pense com cuidado antes de decidir. Após refletir, Wang conclui que, se existe a possibilidade de voltar a ser humano, não há razão para hesitar. Ele decide aceitar a missão. Seu corpo começa a brilhar, e ele grita de dor. O líder Li, observando, diz que havia avisado que o garoto se tornaria um zumbi. Preocupado, Dashu corre até Wang e grita que tanto Guan quanto a policial Miao o aguardam. Nesse momento, o líder Li percebe que muitos zumbis apareceram repentinamente e alerta Dashu para ir à base, dizendo que, caso contrário, será morto. Dashu responde que não é frio como Li e afirma que, se ele quiser ir embora, pode ir, mas Dashu não deixará Wang para trás. O líder, surpreso com as palavras de Dashu, pergunta como ele é capaz de falar algo assim e ameaça atirar. Irritado, Dashu desafia Li a atirar, afirmando que não abandonará Wang, mesmo que ele tenha se tornado um zumbi. Ele promete que lidará com a situação sozinho. O líder Li, vendo a atitude de Dashu, comenta que ele é muito ingênuo. Esse líder Li, sem coração. Já Dashu, com sua lealdade, mostra que pessoas como ele são raras. Que lindo, cara! Que atitude de Nesse exato momento, Wang, ainda em sofrimento, diz que sabia que Li era cruel e pergunta a Dashu como ele conseguiria abandonar um amigo. Wang elogia Dashu como um verdadeiro amigo e agradece sua presença. Dashu, ao perceber que Wang está bem, fica aliviado e feliz. Nesse momento, o sistema parabeniza Wang por desbloquear um novo modo, melhorando seus atributos. Wang pede ao sistema para ver as habilidades que adquiriu do Rei Zumbi. O sistema mostra as novas habilidades: comer para repor força, escudo de vírus, supervisão, músculos reforçados e ondas cerebrais. De antemão, o sistema informa que Wang não pode usar o livro de habilidades para reforçar suas habilidades de zumbi, mas pode melhorá-las à medida que sobe de nível e derrota reis zumbis. O protagonista agradece ao sistema e volta à realidade. Nesse momento, o líder Li aponta uma arma para Wang, dizendo que não acredita em nada do que aconteceu com ele. Ameaçando, Li ordena que saiam do local imediatamente, pois muitos zumbis estão se aproximando e ele não quer morrer. Dashu comenta que é estranho, pois os zumbis permanecem próximos, mas não os atacam. Wang explica que os zumbis estão com medo. Dashu, confuso, pergunta: medo de quê? Wang responde que, como ele matou o chefe deles, os zumbis agora têm medo de se aproximar, pois ele é o novo rei zumbi. Dashu, incrédulo, pergunta se Wang bateu a cabeça em algum lugar. Percebendo que Dashu não acreditará facilmente, Wang utiliza sua habilidade de ondas sonoras, fazendo com que os zumbis se aproximem e se ajoelhem diante dele. Dashu fica surpreso com a cena, enquanto o líder Li exige que parem de ignorá-lo. Wang continua dando ordens aos zumbis, pedindo que juntem os corpos e os queimem. Dashu observa, impressionado, enquanto os zumbis obedecem. O líder Li, vendo tudo, aponta sua arma para Wang e pergunta como ele conseguiu matar o rei zumbi e manipular os outros zumbis. Ele exige saber quem Wang realmente é. Wang responde que isso não importa, mas acusa Li de ser desumano, afirmando que não foi suficiente forçar os sobreviventes a trabalharem como escravo. Li também os usou como comida e bucha de canhão para enfrentar o rei zumbi. Sem
Sem palavras, o líder Lee tenta atirar em Wang, mas a bala não perfura seu corpo. Tremendo de medo, Lee tenta se matar, mas Wang age rapidamente, impedindo de puxar o gatilho e imobilizando, apontando a arma para Lee. Wang declara que pessoas como ele não morrerão facilmente ou felizes. Ele promete fazê-lo sofrer tanto quanto os sobreviventes que morreram. Desesperado, Lee implora por misericórdia. Após isso, os zumbis terminam de espalhar pólvora no corpo do rei zumbi, e Wang ateia fogo no cadáver. Dashu pergunta por que deveriam queimar o corpo, e Wang explica que há duas razões. Primeiro, outros zumbis poderiam ficar mais fortes ao comer a carne do rei zumbi. Segundo, com base nas memórias do monstro, Wang sentiu o desespero que ele carregava. Wang revela que, quando humano, o rei zumbi era um boxeador talentoso, mas também um homem pobre e solitário. Ele se tornou campeão da cidade, conquistou o cinturão dourado e teve uma família feliz. Contudo, tudo desmoronou quando, ao voltar para casa com comida, encontrou sua esposa e filhos sendo mortos por zumbis. A cena o enlouqueceu. Ao ouvir a história, Dashu começa a chorar, comovido com o passado do rei zumbi. Enquanto Wang e Dashu lamentam, o líder Lee interrompe, pedindo que o levem de volta à base, prometendo recompensá-lo. Wang ri, dizendo que sabe que nem Lee nem Jinny planejam deixá-los vivos. Percebendo que Wang não o ajudará, Lee tenta apelar para Dashu, mas ele também o ignora. Assim, os zumbis avançam sobre Lee, que implora por sua vida, mas é devorado pela horda. Já foi tarde. Líder Lee. Após a morte de Lee, Wang e Dashu partem para continuar com o plano. Na base, as garotas chegam ao quarto do senhor da cidade, Jinny. Ao entrarem, encontram uma grande piscina e um salão de festas. Jinny corre atrás de sua secretária, enquanto outras mulheres tomam banho e se divertem. A policial Miao, ao ver a fartura e a felicidade no salão, fica indignada, especialmente ao lembrar que as pessoas do lado de fora da base passam necessidade. Esse cara é escroto mesmo, dá raiva só de imaginar. Quando Jinny encosta em uma das mulheres, ela avisa que as outras chegaram. Ele vai até elas, que começam a seduzi-lo. Miao, ao ver a cena, fica ainda mais revoltada, pensando no dinheiro que pagaram para estar ali. Jinny, animado, propõe uma competição. Quem pular mais alto poderá ficar em sua casa por um mês, com tudo que puder comer e beber. Dessa forma elas começam a pular e se divertir diante dele. A policial Miao, ao ver tudo isso, fica com mais raiva, prometendo acabar com ele futuramente. Depois de toda essa cena, em outro local, a Gwen espreita uma barraca que está sendo fortemente guardada. Ela volta para onde estava o contador, indagando sobre onde é o local onde está o arsenal. O contador diz que sabe de uma maneira de ir sem que ninguém saiba. Ela, irritada, pergunta por que ele não falou isso antes. Assim eles partem, conseguindo entrar no arsenal. No arsenal, ela, percebendo que o local está cheio de armas, verifica umas das caixas, ficando impressionada. O contador fala que isso não é nada, pois tem algo melhor em outro local. A Gwen fica extremamente feliz em saber, então pergunta onde é e pede para que ele a leve no local. O contador fala que poderá levar o local, porém é tudo confidencial e somente levará se ela lhe der um beijo como combinado. Ela ouve isso, fica indignada, perguntando se ele quer morrer, pois ela somente pertence ao Wang, o ameaçando com uma faca. Ela percebeu que ele não ajudará caso o ameace, o seduz prometendo que fará como combinado se ele a levar no local. No lado de fora da base, o protagonista chega ao portão principal. O Dashu grita pedindo que abra um portão. O guarda indaga os dois, perguntando por que somente foram os únicos a votarem e onde que está o Capitão Lee e o resto da equipe de exploração. O protagonista explica que se encontraram com o rei zumbi na zona norte e o Capitão Lee e os seus homens morreram tentando descobrir para votar com o ouro. O guarda, ao ouvir isso, fica sem acreditar, dizendo que o velho ali nunca daria cobertura a alguém. Então manda o protagonista parar de mentir e explicar o que realmente aconteceu. O Wang, que eles não acreditaram em sua palavra, simplesmente tira a coberta que está atrás do carro, revelando todo o ouro, dizendo que é verdade. O guarda, ao ver a quantidade de ouro dentro do carro, permite que eles entrem. O Dashu se vira para o Wang e diz que tudo depende dele a partir de agora. O protagonista fala para ele que ele não precisa se preocupar, pois tudo está indo conforme o previsto. No salão da festa, o Jinny, com um Rolex na mão, joga ele na piscina, dizendo às mulheres que quem conseguir pegar terá um mês de comida extra. A policial Miao somente observa tudo de longe. Nessa hora, uma das mulheres, que é assistente do senhor da cidade, vai até ela e a chama. Ela pergunta à mulher o que ela quer. Esta se apresenta dizendo que se chama Vei. A policial Miao pergunta o que pode fazer por ela. A mulher fala que nada, porém diz que foi interessada nela, pois desde o momento que entrou não sentiu que ela é igual às outras. A policial Miao, ao escutar isso, se pergunta se a mulher começou a suspeitar dela. A mulher diz que ela é muito mais confiável que as outras raparigas, pois todas são superficiais, só querem o que o senhor
Sr. Jin tem a oferecer. Então diz que precisa de alguém para segurar o senhor da cidade com ela. Ela se aproxima cada vez mais da policial Miao perguntando se ela quer ser sua aliada. A policial, um pouco sem graça, a afasta dizendo que não precisa ficar tão perto para conversar. Ela, ainda encabulada, fala que quer, ainda diz que estará à disposição dela caso ela precise. Em sua mente, a policial fala que precisa ficar calma, pois a mulher somente está tentando ganhar, porém se pergunta por que está se sentindo assim tão próxima dela. Enquanto ela pensava sobre tudo isso, a mulher pergunta qual é o nome dela. Ela responde que pode a chamar de Yun. No lado de fora, o protagonista e o Dashu conseguem adentrar a cidade. A secretária principal vai até o lado de fora e pergunta o que está acontecendo, pois estava se divertindo com o Jin. O protagonista diz que eles arriscaram suas vidas para trazer o ouro, por isso o senhor da cidade não deve tratar dessa maneira grossa. A secretária diz que isso é verdade. Nesse exato momento manda os homens apontarem a arma para ele. O Dashu grita perguntando o que está acontecendo. O protagonista também a indaga perguntando o que ela está fazendo enquanto pede para ver o senhor da cidade. A secretária o manda parar de mentir, pois já conhece a verdadeira identidade dele. Ela revela que desde o primeiro dia que ele entrou com a policial Miao, o senhor da cidade reconheceu ele e a policial Miao. O protagonista, o Veríssimo, fica tenso percebendo que a policial Miao está em perigo. A secretária fala que tem rumores que ele e a policial derrotaram os homens da gangue Tubarão Louco e outros gangsters. Nesse exato momento, um guarda desfere um golpe na nuca do Wang e ele finge cair desacordado. Assim, ele é levado para outro local e é jogado numa prisão até que o levem até o senhor da cidade. 3 dias depois... 2000 anos depois... Horas depois, 2 pessoas encapuzadas levam o Wang e o prendem em uma cadeira de tortura numa sala escura. Ele, ainda fingindo que está desmaiado, percebe que está sendo preso em uma cadeira. Nesse momento, o senhor da cidade aparece e as luzes são ligadas. O Jin fica rindo e diz que o jogo está pronto para começar. Ele vai até o protagonista com um chicote, dizendo que sempre aparece um ladrãozinho tentando roubar. Irritado, ele desfere uma chicotada no protagonista, que grita de dor. Ele percebe que o golpe não perfurou a sua pele por causa do escudo de vidro, porém mesmo assim sente muita dor. Mano, Wang tá lascado. O protagonista acorda e pergunta ao senhor da cidade, já que ele sabe o propósito dos dois, por que não mata logo, e pergunta se ele quer cooperar com ele. O Jin começa a rir dizendo que não precisa cooperar com a carne na churrasqueira. O protagonista o indaga mais uma vez, pois trouxe todo o ouro que ele pediu. O Jin diz que não brinca faz muito tempo, então diz aonde que somente quer brincar com ele. Assim, após isso, ele manda acender as luzes, revelando a policial Miao presa pelas mãos. O protagonista, ao ver ela presa, pergunta o que ele pretende com tudo isso. O Jin pede ao protagonista para não ficar nervoso, pois somente quer ter uma conversa mais íntima com a policial Miao. As 2 pessoas que estavam encapuzadas tiram seus capuzes e se revelam ser 2 mulheres com chicotes nas mãos. O protagonista, ao perceber o que acontecerá, fala para ele não machucar a policial, então pergunta que tipo de homem ele é para intimidar uma mulher dessa maneira, ou mandando ir até ele se ele quiser fazer alguma coisa. Jin se aproxima das 2 mulheres e diz que elas precisam ser mais amáveis com a policial, pedindo que não a machuque. As 2 respondem que só irão cuidar bem dela. Jin, com um sorriso perverso, diz ao protagonista que irá brincar com a mulher que ele ama bem na sua frente, enquanto observa satisfeito. O protagonista, ao ouvir isso, o chama de pervertido. Em outro local, Dashu é levado por alguns guardas. Ele reflete que o plano de Wang falhou e começa a se preocupar. Nesse momento, um tanque de guerra aparece, com o contador amarrado em cima dele, gritando por socorro. Ele implora aos guardas que o salvem, mas, assustado, eles correm de medo ao verem a cena. Dashu, sem entender o que está acontecendo, percebe Guan saindo do tanque de guerra e a escuta perguntar o que ele está fazendo ali. Ela sai da escotilha do tanque perguntando a ele onde está o Wang e o que aconteceu. Dashu conta tudo, e Guan, ao ouvir, fica preocupada. De volta ao local onde estão Wang e a policial Miao, a mulher chamada Wei segura uma seringa em suas mãos. Ela diz à policial que aquilo é algo bom e que ela irá gostar, aplicando a substância. O protagonista, vendo a cena, fica indignado, gritando, mas logo é silenciado por Jin, que coloca uma mordaça nele. Jin comenta que, mesmo antes do apocalipse, por mais dinheiro que tivesse, não podia brincar como agora, mas que, após o fim do mundo, ele faz o que quer com quem quiser. O protagonista percebe que Jin é um verdadeiro lunático, alguém que se diverte brincando com a vida dos outros. Porque sempre tem os lunáticos assim. Enquanto isso, Jin morde a orelha de Wang, tentando arrancá-la. Wang percebe a gravidade da situação. Do lado de Miao, ela começa a se sentir estranha. Wei explica que a substância aplicada é um forte afrodisíaco, projetado para curar inatividade sexual.
sexual. A outra mulher então começa a estimulá-la. Em sua mente, Miao implora para que Wang a ajude, mas ele, ainda sob a mordaça, apenas observa, enquanto Ginny continua tentando arrancar sua orelha. Ginny comenta, brincando, se a orelha de Wang é de ferro, já que não consegue mordê-la. Em seus pensamentos, Wang pede ao sistema que ative a habilidade de fortalecimento do corpo, porém, o sistema não responde. Ao verificar sua barra de fúria, Wang percebe que havia 400 pontos antes, mas agora restam apenas 80. O sistema explica que a raiva diminui à medida que ele se acalma, e que o escudo de vírus está o protegendo, causando essa redução na barra de fúria. O sistema tenta tranquilizar Wang, dizendo que, cada vez que ele for atacado, suas habilidades continuarão a melhorar. Mas de que adianta um sistema tão inútil assim? Wang só vai ficar sendo torturado para sempre. Após isso, Ginny começa a chicotear Wang. Embora sua pele não seja rasgada devido ao escudo de vírus, ele sente muita dor e começa a tremer. Enquanto Wang sofre, as duas mulheres rasgam as roupas de Miao e também começam a chicoteá-la. Ao ver essa situação, Wang fica ainda mais irritado, e sua barra de fúria aumenta. Porém, o sistema informa que o escudo de vírus foi ativado novamente, reduzindo os pontos de fúria em 20 e elevando o nível da habilidade escudo de vírus. Ginny continua espancando o protagonista com ainda mais força, mas os golpes não surtem muito efeito, o que o deixa ainda mais irritado. Do lado de fora, Guan causa uma verdadeira confusão com um tanque de guerra, obrigando um sobrevivente a pilotá-lo enquanto Dashu, em cima do tanque, elimina vários soldados de Ginny. Alguns sobreviventes que trabalhavam na base reconhecem Dashu no tanque e perguntam o que ele está fazendo e como conseguiu o veículo. Dashu explica toda a situação para ele. Enquanto isso, um grupo de soldados se prepara para disparar um RPG, mas outro sobrevivente intervém, impedindo o ataque e iniciando uma briga com os soldados de Ginny. Dashu pede ao grupo com quem estava conversando que se juntem à causa, mas eles, com medo, rejeitam a ideia. Percebendo que não conseguirá convencê-los, Dashu diz que entende e os deixa de lado. Guan desce do tanque e pergunta a Dashu para onde devem ir. Ele responde que irão até onde estão Wang e a policial Miao, partindo em direção a eles. Na sala onde estão Wang e Miao, ela respira ofegante após ter sido fortemente chicoteada. As mulheres, insatisfeitas, continuam a tortura. Ginny, cansado de espancar Wang, comenta que ele é muito resistente, já que está há mais de uma hora batendo nele. Irritado por não conseguir matá-lo, Ginny recomeça a tortura, mas novamente sem sucesso, pois o escudo de vírus protege Wang. O protagonista, então, pergunta a Ginny se ele já se cansou, deixando-o surpreso. Irritado, Wang declara que Ginny já o golpeou mais de 100 vezes e que ele não é um maldito saco de pancadas dele. Ele grita que mostrará o que é ser um verdadeiro saco de areia vivo e promete torturar as duas mulheres por terem feito aquilo com Miao, afirmando que ela é uma mulher que ele admira muito. Miao, ao ouvir isso, fica surpresa. Tomado pela raiva, o corpo de Wang começa a mudar devido à zumbificação, e sua barra de fúria aumenta ainda mais, chegando a 100, ativando a habilidade de músculos reforçado. Isso permite que ele se solte da cadeira. Ao ver a situação, Ginny, assustado, pergunta quem Wang realmente é e ordena que seus subordinados o detenham. Percebendo que será capturado, Ginny tenta fugir enquanto manda seus soldados matarem Wang. No entanto, Wang não dá abertura e avança em sua direção, prometendo matá-lo. Nesse momento, as duas mulheres atacam Wang, tentando feri-lo. Uma delas consegue atingi-lo, mas o escudo de vírus o protege, impedindo ferimentos graves. A outra tenta golpeá-lo no pescoço, mas o escudo de vírus também a impede, fazendo com que a lâmina em seus dedos se retorça. Caraca, o garoto Wang agora é o Hu. Ginny, apavorado com toda a situação, ordena que as mulheres o parem, enquanto corre para seu dormitório dizendo que buscará o grandão. As duas mulheres se preparam com facas, afirmando que nenhum homem conseguiu sobreviver a uma luta contra elas. O protagonista, ainda tomado pelo estado de fúria, declara que irá derrotá-las e fazê-las sofrer por terem torturado a policial Miao. Após dizer isso, as mulheres avançam contra ele com facas, mas ele as desarma facilmente. Uma delas, caída no chão, pega sua faca novamente e ameaça matar o protagonista. Ele, segurando o mesmo objeto que elas usaram para torturar Miao, diz que fará com que elas sofram ainda mais. Segurando uma delas pela perna, ele afirma que, já que ela gosta de brincar, ele também irá brincar. Assim, começa a torturá-la, enquanto a outra, assustada, observa a fúria do protagonista aumentar cada vez mais. Do lado de fora, Dashu e Guan trocam tiros com os guardas de Ginny, enquanto o contador grita para que tomem cuidado para não acertá-lo. Guan comenta que estão cercados, e Dashu a instrui a ir ajudar o protagonista, garantindo que ele conseguirá segurar o soldado. Ela pergunta se ele realmente será capaz de enfrentá-los sozinho. Dashu responde que não sabe, mas que não tem outra opção, pois o mais importante agora é salvar seu irmão Wang. Ao ouvir isso, Guan fica feliz em saber que Dashu
Shu é um verdadeiro amigo do protagonista e parte para ajudá-lo. O contador, por sua vez, ordena aos soldados que avancem para resgatá-lo. Os soldados concluem que Da Shu e Guan podem ter fugido pelas escadas e decidem avançar. No entanto, nesse momento, Da Shu aparece com várias armas e começa a atirar na direção deles, forçando-os a correr e se esconder. Enquanto isso, Guan começa a subir o prédio, mas se depara com alguns sobreviventes que atiram contra ela, obrigando-a a se esconder. Sob fogo cruzado, ela reflete sobre como poderá entrar para ajudar o protagonista, preocupada tanto com ele quanto com Miao. Após torturar as duas mulheres de Jin, Wang vai até a policial Miao para a libertar. Sob o efeito do afrodisíaco, ela começa a olhar para o corpo dele de forma diferente. Enquanto isso, uma das mulheres de Jin salta na direção do protagonista para atacá-lo. Nesse exato momento, o Jin aparece com uma minigun banhada a ouro e começa a atirar na direção do Wang, tanto em Wang quanto nas duas mulheres de seu grupo, além de mirar em Wang, que tenta salvar Miao. Ao perceber que ele matou suas próprias companheiras, Wang fica indignado. No entanto, o homem afirma que elas não eram suas companheiras, mas sim marionetes, enquanto demonstra prazer com toda a situação. O protagonista, percebendo que precisa agir rápido, usa habilidades de endurecimento físico e avança contra Jin, deixando-o incrédulo. Chegando mais perto, Wang destrói a arma dele. Jin, ao ver a situação, rapidamente começa a implorar por perdão, gritando por ajuda. Tomado pela fúria, Wang o agarra pelo pescoço, dizendo que não vai deixá-lo escapar e mencionando todos os crimes que ele cometeu, enquanto sua barra de fúria aumenta cada vez mais. Porém, ele afirma que não o matará, explicando que deixará esse julgamento para as pessoas da base. Enquanto Wang falava, Jin desmaia, chorando de medo. Após resolver o incidente com Jin, o protagonista vai até a policial Miao e a liberta. Ele a segura, prometendo que a tirará do local. Recobrando a consciência, ela diz que está feliz em vê-lo. Ele conta que precisam sair dali rapidamente, pois não consegue se controlar no estado em que está. Contudo, nesse momento, ela o segura pelo rosto, dizendo que se sente estranha e pedindo sua ajuda, pois não consegue se conter mais. Abraçando, ela diz que sente como se seu corpo fosse explodir. Wang tenta resistir, explicando que é apenas o efeito da droga, mas ela se aproxima e diz que ele pode fazer o que quiser. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada! Ao ouvir isso, Wang fica tentado, mas tenta resistir. No entanto, mais uma vez, ela insiste, dizendo que é isso que ela quer, pedindo que ele não resista. Nesse momento, a fúria do protagonista atinge 666, fazendo perder o controle e avançar para cima dela. Não dá para negar que Wang tentou resistir. A carinha dele. Do lado de fora, Da Shu está ferido, sangrando devido à troca de tiro. Os soldados o pressionam, pedindo que ele desista e afirmando que ele está sem munição. O contador confirma isso, mas, nesse momento, ele leva um tiro na bunda e começa a chorar de dor. Merecido. Esse contador realmente merece. Da Shu, percebendo que sua morte está próxima, relembra de sua irmã e chora em seus pensamentos, pedindo ao protagonista que proteja sua irmãzinha. Quando os soldados estão prestes a avançar, os companheiros de Wang chegam dirigindo uma van e atropelam os soldados. O policial lhe vai até Da Shu e pergunta onde estão os outros. Ele informa que Wang e as garotas estão no prédio acima, enquanto ele ficou de guarda. O policial lhe supõe que Wang e as garotas podem estar com problemas. Nesse momento, a irmã de Da Shu corre para abraçá-lo, pedindo para nunca mais ser deixada sozinha. Ele a conforta, prometendo que nunca a abandonará. Enquanto conversam, os soldados voltam a atirar. O grupo se protege atrás da van e começa a revidar. Da Shu se preocupa com a possibilidade de as balas acabarem, mas o policial lhe tranquiliza o grupo, mostrando que há diversas armas na van. Uma garotinha do grupo de Wang, segurando uma arma, comenta que a metralhadora é mais divertida do que um urso de pelúcia. Ao ver a cena, Da Shu fica incrédulo, mas ri, dizendo que tomou a decisão certa ao seguir Wang. Enquanto isso, Guan avança após derrotar vários sobreviventes. Ao se aproximar de uma sala, ela escuta a voz da policial Miao e corre na direção do som. Ela entra no salão e vê as mulheres de Jin mortas e ele desmaiado, junto com diversos objetos de tortura, sem entender o que aconteceu. Ao seguir em frente, ela chega a uma sala dourada e escuta Miao pedindo ao protagonista que descanse. Ao entrar, vê o brilho do ouro na sala e fica animada ao imaginar quanto poderá recolher para o protagonista. No entanto, ao abrir a cortina do quarto, ela se depara com Wang e a policial Miao junto. Chocada,
ela começa a chorar e sai correndo, incrédula com o que viu. Wang, ainda tomado pela fúria, percebe Guan correndo e vai atrás dela, segurando-a. Ela começa a discutir e, aos prantos, pede que ele a deixe ir. No entanto, tomado pela luxúria, ele sorri e responde que não vai deixá-lo escapar. Em seguida, rasga as roupas dela, dizendo que ela não pode fugir dele. Guan percebe que aquele não é o Wang que ela conhece. A policial Miao pede que Guan fuja, pois Wang está fora de controle. Ele a pega nos braços, dizendo que ainda não está satisfeito e afirma que nenhuma das duas sairá. Eu tô dizendo a verdade, olha. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Foi muita maconha. Ai! Do lado de fora, a troca de tiros continua. O grupo de Wang se protege atrás da van. Dashu comenta que Wang e as garotas ainda não saíram, o que indica que estão enfrentando muitos problemas. É claro! Mentira! Enquanto isso, vários sobreviventes aparecem armados com diversas coisas. Por detrás dos soldados, um dos soldados ordena aos sobreviventes que eles recuem enquanto lidam com os invasores. Um dos sobreviventes, porém, os incita a atirar, afirmando que eles não têm balas suficientes para enfrentar todo. Os soldados de Jin, percebendo a insatisfação crescente dos sobreviventes, tentam acalmá-los. No entanto, os sobreviventes reclamam que o horário da comida já passou e exigem que ela seja entregue, dizendo que já tem moedas de ouro para pagar. Nesse momento, uma das crianças do grupo de Wang lança um pacote de arroz e alerta os sobreviventes para não acreditarem nos soldados, afirmando que eles roubaram toda a comida. Ele revela que acabaram de descobrir que eles estavam escondendo a comida e agora querem matá-los. Assim, joga mais comida para que os sobreviventes vejam, deixando todos incrédulos. O soldado, ao ver o que o garoto fez, fica irritado e pergunta o que ele está falando. Um dos sobreviventes da base questiona por que precisa beber molho mofado enquanto há arroz e pão disponíveis para comer. A criança responde dizendo que esses alimentos são reservados apenas para os soldados e os guardas. O soldado de Jin, tentando silenciar o garoto, atira em sua direção, mas o menino corre e grita, dizendo que estão tentando matá-lo. Os sobreviventes da base, ao verem a situação, tomam isso como verdade. Furiosos, começam a atacar os soldados pedindo comida. Wang, finalmente se acalmando após toda a emoção, coloca a mão na cabeça e começa a refletir sobre o que aconteceu, preocupado por agora ter uma relação com a policial Miao. Ele olha para ela, preocupado, e comenta que parece ter sido a primeira vez dela, demonstrando ainda mais apreensão. Chorando de arrependimento, ele admite para si mesmo que perdeu o controle sobre seus desejos e questiona por que aceitou a missão de se tornar um meio zumbi. Angustiado, pensa no que dizer quando Miao acordar. O sistema tenta acalmá-lo, explicando que não foi culpa dele, pois o vírus em seu corpo despertou sua luxúria, que foi amplificada pela raiva, levando-o a perder o controle. Wang, ao ouvir isso, ri amargamente, refletindo sobre como agora parece incapaz de controlar seus próprios desejos. O sistema insiste que ele não deve reprimir seus desejos, alertando que, a cada aumento de fúria, ele se tornará mais perigoso. No entanto, explica que é possível amenizar os efeitos colaterais do vírus através da fúria, do apetite, da ganância e, também, da luxúria. O sistema informa que, se Wang continuar reprimindo seus desejos, corre o risco de enlouquecer completamente e se tornar uma marionete. Assustado, Wang pergunta ao sistema como assim ele poderia virar uma marionete e questiona por que isso não foi explicado antes. O sistema responde que, novamente, ele não havia perguntado. Além disso, diz que isso não é algo tão ruim. Não é ruim para ele, claro. Esse sistema safado deixou Wang numa enrascada. O sistema continua, sugerindo que, quando Wang retornar ao seu mundo, poderá encontrar uma nova mulher para ajudar a reduzir os efeitos colaterais da fúria, ou optar por comer em excesso. Agora o protagonista vai precisar formar um harém, senão vai enlouquecer. Irritado, Wang pergunta se há mais segredos escondidos, afirmando que deveria ter sido informado desde o início. O sistema se desculpa, mas explica que as outras informações serão reveladas ao longo do tempo. Tentando mudar de assunto, o sistema recomenda que Wang leve o ouro que está no quarto. Percebendo que não obterá mais respostas, Wang pergunta quantos quilos de ouro há no quarto. O sistema informa que há um total de 42.000 kg de ouro no local. Chocado com a quantidade, Wang percebe que Jin era realmente obcecado por ouro. Pensativo, ele reflete sobre o que fazer com tanto ouro, preocupado que, se colocá-lo no mercado, atrairá atenção indesejada. Decidindo o que fazer, ele opta por armazená-lo no espaço dimensional por enquanto e recolhe tudo. O sistema tenta convencê-lo a usar o ouro no sistema de sorteios, mas Wang se recusa, afirmando que não cairá novamente nesse golpe. Após o protagonista recolher todo o ouro, Dashu e Nan chegam ao local onde está o protagonista que está carregando a Guan e a policial Miao. Ele pergunta como conseguiram entrar e se resolveram o problema do lado de fora. O garoto, olhando para Wang, questiona o que aconteceu com Miao e Guan. Suando, Wang responde que não aconteceu nada, apenas que ambas desmaiaram. Ha ha ha, desmaiaram.
protagonista mais safado impossível. Dashu pergunta a Wang se ele conseguiu encontrar todo o ouro necessário. Caso tenha encontrado, pede que saiam logo do local antes que a situação se complique. Wang confirma, dizendo que já recolheu todo o ouro e que podem ir embora. Assim, todos entram na van e se preparam para partir. O policial Li, ao ver que Wang está a salvo, expressa felicidade em vê-lo novamente. Wang agradece, afirmando que, sem a ajuda dele, não teria conseguido. Uma das crianças pergunta ao protagonista o que aconteceu com a policial Miao e Guan, comentando que ambas parecem muito cansadas. Sem jeito, Wang explica que elas estão apenas exaustas. Os outros também perguntam, mas ele, ainda constrangido, diz que a batalha foi muito intensa. Em seus pensamentos, ele admite que será muito vergonhoso quando as duas acordarem. Enquanto conversam, eles escutam uma discussão do lado de fora, percebendo que a briga entre os sobreviventes da base e os soldados de Jin ainda está muito acirrada. Wang observa o tanque e pergunta se é possível colocá-lo no espaço dimensional. Do lado de fora, os sobreviventes da base questionam o contador sobre o paradeiro do senhor da cidade, Jin. Com medo, o contador diz que ele está no prédio acima e oferece-se para levá-los até lá. Assim, eles entram no prédio. Jin, enquanto isso, acorda reclamando de dores no pescoço e se pergunta onde está o protagonista. Tocando-se da situação, ele corre até seu quarto forrado de ouro, mas, ao chegar, percebe que todo o ouro desapareceu. Ao ver seu quarto vazio, começa a chorar, lamentando o tempo e esforço que dedicou para reunir toda aquela quantidade de ouro. Enquanto ele lamenta, os sobreviventes da base entram no quarto. Ao vê-lo, gritam exigindo comida, dizendo que já passou da hora. Irritado com os gritos, Jin afirma que foi ele quem lhes deu comida e abrigo quando ninguém mais queria ajudá-lo. Ao ouvirem isso, os sobreviventes, tristes, largam suas armas. Aproveitando a situação, Jin declara que, como lição, o preço de cada tigela de caldo será dobrado. Os sobreviventes, ao ouvirem isso, protestam, dizendo que não poderão pagar pela comida. Jin, ainda mais irritado, responde que eles são ainda mais barulhentos e os mandam sair do quarto para procurar ouro. Sem que ele perceba, uma mulher zumbificada surge ao seu lado, dizendo que o bebê está com fome e pedindo comida. Jin olha para o lado, surpreso, e o bebê nos braços da mulher avança contra ele, começando a devorá-lo vivo. As pessoas, sem entender, perguntam à mulher o que está acontecendo e por que ela está agindo daquela maneira. Jin grita, pedindo ajuda, dizendo que ela e o bebê se tornaram zumbis. Nesse exato momento, o contador começa a tremer de medo e revela que o caldo servido à base era responsável pela transformação, deixando todos indignados. Furiosos, os sobreviventes atacam e matam tanto o contador quanto Jin. Já foram tarde.